Estamos utilizando esse texto base, hermenêutica e homilética, fala sobre os princípios da interpretação e da exposição bíblica. Eu quero fazer uma revisão e você vai poder se dirigir ao próprio livro e conferir as respostas, bem como as explicações de uma maneira mais detalhada. Vejamos, o que é hermenêutica? Se você se reportar até a página de número 8, você vai entender que hermenêutica nada mais é do que explicar o texto, é traduzir o que o texto bíblico diz, é interpretar. Tomando esse princípio, a gente vai entender que a hermenêutica é a arte da interpretação. Pois bem, sabedor de que a hermenêutica é a arte da interpretação, é necessário dizer que, como arte, ela pode ser perfeitamente aprendida. Toda e qualquer pessoa pode aprender a ler, entender, interpretar e aplicar a palavra de Deus corretamente. Contanto que grave não apenas o que significa hermenêutica, mas venha entender a importância dessa disciplina para a vida de todo crente em Jesus. E a importância se dá justamente no mesmo capítulo 8, assim como na página 9. Ela é importante porque ela vai estabelecer métodos, que são caminhos a serem seguidos, vai fornecer regras, as regras precisam ser cumpridas, vai fornecer um conjunto de princípios que precisam ser colocados em prática. Fazendo isto, você vai ter um ótimo resultado em relação ao trabalho feito, que é o trabalho da interpretação. Prestando atenção no texto, lendo a Bíblia cuidadosamente, utilizando todos os recursos necessários e fazendo com que tudo aquilo que você aprendeu no módulo de hermenêutica e homilética, você realmente coloque em prática. A questão é praticar. Se você praticar, você vai ter um ótimo resultado. É possível que você, num determinado momento, faça algo com a melhor das intenções e chegue a um resultado não satisfatório. O que você vai fazer? Você vai retornar à estaca zero e vai fazer tudo de novo, porque você é um aluno que determinado, é alguém que tem um propósito em mente. Além disto, o que nós podemos falar neste vídeo para ajudar o aluno? Vejamos, a escritura é explicada pela escritura. Como é que você vai obter mais informações sobre isto? Na página de número 11. Vamos nos reportar até a página de número 11 da referida obra. E vamos observar que o autor nos diz assim: a escritura é explicada pela escritura. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Portanto, a Bíblia deve ser usada como recurso para entender ela mesma, ou seja, para entender a palavra de Deus, você precisa conhecer a mensagem divina. E para conhecer a mensagem, é necessário fazer leitura atenciosa, cuidadosa. É necessário você se reportar inúmeras vezes ao texto bíblico, tendo em consideração todo o contexto, ou seja, o ensino geral das Escrituras sobre determinado assunto. Agindo dessa forma, vai facilitar grandemente a sua vida. Ainda, o que a gente pode falar para essa revisão e, ao mesmo tempo, fixação na sua mente, mas também no seu coração? A gente pode ver, por exemplo, na página 12, vamos nos reportar sobre os paralelos.
página 12. Veja a importância de utilizar textos paralelos. Quando fala em paralelos de palavras, o autor diz o seguinte: ocorrem quando o conjunto da frase ou o contexto não bastam para explicar uma palavra duvidosa. Procura-se, às vezes, adquirir seu significado verdadeiro consultando outros textos em que ela ocorre. O exemplo aqui é quando Paulo diz em Gálatas 6:17: tragam no corpo as marcas de Jesus. Aí a pergunta que deve ser feita ao texto bíblico: que marcas são estas que ele estava se referindo? A gente não vai encontrar nesse texto de Gálatas Paulo explicando sobre estas marcas. Mas se a gente lê outros textos paralelos sobre o mesmo assunto, que menciona a vida ministerial do apóstolo Paulo, e recorrendo a 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 10, e 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 e 25, nós vamos entender que estas marcas ou sinais foram suplícios sofridos pelo Evangelho de Cristo. Porque a gente vai obter a informação de que Paulo foi preso, ele levou chibatada, ele sofreu um naufrágio, ele foi apedrejado. Ora, isso são indícios suficientes para mostrar que as marcas que ele trazia no corpo eram marcas reais, marcas de um seguidor de Cristo Jesus, alguém que jamais abriu mão da sua fé na pessoa bendita de Cristo, porque sabia muito bem quem Deus era. Veja, então, a importância de conhecer e de utilizar textos paralelos para entender, às vezes, um determinado texto específico. Estamos caminhando para o final, mas antes não poderia deixar de falar sobre um elemento muito importante na Bíblia Sagrada, a profecia. A profecia é inspirada por Deus e vai declarar a vontade de Deus, vai expressar o desejo ou a intenção do Deus eterno, vai mostrar os propósitos divinos, vai, enfim, conter essa mensagem do eterno, mas ao mesmo tempo pode ter elementos de predição dos acontecimentos futuros. E, inclusive, é a base para a mensagem de Deus ao homem. Onde é que a gente vai obter esta última informação sobre profecias? A gente precisa se reportar lá na página 20. Você vai abrir e você vai observar na página, começa na página 20, profecia, e vai colocar na 21 alguns princípios básicos a serem seguidos, para que você venha, ao se deparar com a profecia, saber interpretar, colocando em prática aquilo que você já aprendeu. Podemos ficar por aqui? Sim, não antes sem falar o seguinte. Eu quero mencionar que a cultura, e este é assunto da página também 21, a cultura é um dos fatores de vital importância na interpretação das Escrituras Sagradas. Por exemplo, se você está num texto do Antigo Testamento, você pode até entender gramaticalmente, ao pé da letra, aquilo que está escrito na palavra de Deus. Mas se você não souber o contexto sociocultural, você vai ficar um pouco perdido. Porque a cultura é importante tê-la nesse conhecimento para entender perfeitamente a revelação de Deus. Por quê? A revelação de Deus foi dada dentro de um contexto cultural. E no nosso caso, nós temos uma cultura ocidental que é completamente diferente da cultura oriental. E para agravar
a situação, não quero deixar ninguém assustado, mas existe um abismo cultural entre aqueles milhares de anos antes de Cristo com o nosso tempo, uma vez que estamos no século XXI. Há um abismo histórico e também há um abismo linguístico, são línguas diferentes. E por isso a gente precisa entender que se faz necessário continuar firme neste módulo de hermenêutica. Eis aí a sugestão, essa breve revisão para ajudar no seu aprendizado, ajudar a fixar na mente, mas também no coração. Que assim seja, para que você compreenda mais e mais da palavra de Deus, a fim de internalizar a mensagem do Deus eterno.